Olá, queridos amigos, queridas amigas, estimados irmãos, estimadas irmãs de Ideal Espírita. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade de aqui estar, mesmo que virtualmente, para trazer a palavra espírita e alguns comentários evangélicos em torno da vida de Chico Xavier. Eu me chamo João Luiz do Nascimento Ramos, sou de Cachoeira Paulista, no estado de São Paulo, pertenço à União Espírita Cachoeirense, que é uma casa centenária, já tem 104 anos de existência, onde eu fui evangelizado desde a infância, passei pela mocidade espírita, cheguei a ser presidente da casa e hoje sou secretário de doutrina da diretoria executiva da União Espírita Cachoeirense. Muito me alegra aqui estar, a minha gratidão pelo convite recebido para participar desta prosa com Chico. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos envolva num clima de amor, de fraternidade, de paz e de luz. Alguns anos atrás, participando de um congresso espírita em Ribeirão Preto, congresso espírita este da USE São Paulo, da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, onde participei como palestrante, mas também fazendo parte do grupo de amigos e amigas, de irmãos e irmãs que acompanharam o congresso durante todos os dias. Numa das palestras que assisti, um companheiro narrou então um episódio da vida de Chico Xavier, quando ele ainda residia em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, antes de se mudar para Uberaba, no mesmo estado. Contou então aquele querido irmão que num dia em que havia chovido muito e que ainda à noite faltava a energia elétrica que não havia voltado e que à noite o caminho todo enlamaçado, cheio de poças d'água pela rua, e o querido Chico Xavier com um pequeno grupo se dirigia para o momento da prece, para o estudo do Evangelho, caminhando no escuro. Quando alguém, então, tem a ideia de emprestar uma lanterna para que o Chico e aquele pequeno grupo não corresse o risco, então, de cair num buraco, de escorregar naquela lama toda, uma vez que eles ali percorriam aquele caminho em total escuridão. Assim foi feito. A lanterna foi emprestada de casa vizinha e alguém tomou desta lanterna e foi à frente do grupo, iluminando a estrada. Quando então Emmanuel, através de Chico Xavier, lhe faz uma referência: Chico, como é bom ter alguém que nos ilumine o caminho. O Chico, então, ao ouvir aquela expressão de Emmanuel, narrou-a a todo o grupo, sendo que todos a ouviram, e inclusive aquele que estava com a lanterna na mão. Como é bom ter alguém que nos ilumine o caminho. O lanterneiro da turma sentiu-se então animado, porque ele era aquele que estava com a lanterna na mão. E foi a passadas largas, cumprindo a sua missão. Mas distanciou-se do grupo, que foi ficando no escuro novamente. E Emmanuel então diz ao Chico, diz para ele que nós não podemos iluminar o caminho muito à frente, porque a família humana ainda está um pouco atrás.
Não podemos iluminar o caminho muito à frente, porque a família humana ainda está um pouco atrás. Disse-nos Jesus: vós sois a luz do mundo, brilhe a vossa luz. Jesus assim não teria se referido a nós como luzes se efetivamente nós não as tivéssemos em nós. Filhos da luz, criados para a luz. E tanto quanto nós nos auto-iluminamos, fazendo luz por dentro, luz na consciência, luz no processo de entendimento acerca da vida e no tocante às coisas do Espírito, luz internamente no campo das emoções, dos sentimentos, salvaguardando os mandamentos, os ensinamentos do Evangelho, fazendo com que eles façam morada dentro de nós. Este processo de autoiluminação nos torna criaturas melhores, mais sensíveis. E vamos aos poucos percebendo, identificando as razões da própria existência e os verdadeiros valores da vida. Em nos auto-iluminando, vamos também expressando luzes pelos nossos pensamentos, pelas nossas ideias, pelos nossos sentidos, na capacidade de ver, na capacidade de ouvir, de nos manifestarmos no mundo. Vamos expressando luzes pela oralidade, pelas nossas palavras, pelas nossas expressões verbais. Vamos expressando luzes pela nossa conduta tipificada como de verdadeiros cristãos. Que no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, Allan Kardec diz que o verdadeiro cristão e o verdadeiro espírita são uma e a mesma coisa. O Espiritismo bem compreendido e bem sentido, naturalmente nos levará à vivência real daquilo que temos aprendido no Evangelho do Senhor, na Boa Nova, as leis de Deus gravadas na nossa consciência, para as quais vamos nos despertando aos poucos e sob a ótica do Espiritismo, particularmente nos pilares da imortalidade da alma e da reencarnação, dentro do processo da lei de justiça, de amor e de caridade de nosso Pai, nós vamos então entendendo o que verdadeiramente é a vida. E em se fazendo a luz, fit lux, a luz se fez, a luz se faz, as sombras se desvanecem. Enxergamos realmente os caminhos da vida. Disse-nos Jesus que vejam os que têm olhos de ver, que ouçam os que têm ouvidos de ouvir. E somos nós, estes peregrinos do caminho, caminheiros, caminhantes, que pelas estradas da vida, nesta rota reencarnatória, evolutiva, ascensional, vamos dando os nossos passos em direção aos alvos de felicidade, a fim de que atinjamos um estado de completude, de plenificação interior. À medida que vamos acendendo luzes, nos compromissamos cada vez mais com o nosso Pai que está nos céus, a fim de que sejamos aqueles que, ao modelo de Jesus, nosso guia para a humanidade, acendemos luzes para os nossos irmãos pelo caminho. Somos estes companheiros de jornada evolutiva. A partir dos nossos familiares, os parentes mais próximos, o próximo mais próximo, a nossa vizinhança, aqueles com os quais temos compromissos
sociais, nos diversos agrupamentos coletivos, tanto quanto pelas redes sociais neste mundo virtual, em que podemos e devemos acender luzes, luzes da esperança, do otimismo, da fé, da alegria, do amor. Jesus convidou aqueles pescadores simples, singelos, a que se transformassem em pescadores de homens, pescadores de almas. Travestidos hoje em novas roupagens nesta atual reencarnação, recebemos o convite do Cristo para que sejamos também estes pescadores de almas, levando a mensagem, prodigalizando a esperança, semeando o amor nos corações dos nossos irmãos em humanidade. Vamos acendendo luzes pelo caminho, mas como disse Emmanuel ao Chico, não podemos iluminar muito à frente, porque a família humana ainda está um pouco atrás. Irmãos nossos que necessitam de acolhida, de amparo, de entendimento, de compreensão, e que sejamos nós, estes verdadeiros cristãos, verdadeiros espíritas, filhos e filhas de Deus, cumprindo a parte que nos cabe neste projeto de implantação do reino de amor de nosso Pai entre as criaturas humanas na terra. Brilhe a vossa luz, vós sois a luz do mundo. Muita paz.